Telespectadores do programa Mundo Animal, estamos de volta falando sobre as alergias em cães e gatos, aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Qual é o tratamento para o cão ou gato alérgico lá na sua clínica? O que se usa? Existem vacinas, existem medicamentos antialérgicos? Como é que é? Perfeito. O tratamento ele é direcionado para o tipo de alergia, para o padrão alérgico daquele animal. Eu vou te dar um exemplo. Animal que é alérgico a uma substância da própria dieta, a gente entra com uma dieta de eliminação. Ou seja, a gente restringe aquele animal a uma tal dieta, para a gente saber exatamente o que aquele animal está ingerindo, aguarda-se um período e a partir dali vai julgar o sucesso disso ou não. Um outro tipo de alergia, uma alergia a inseto, o que a gente faz? A gente faz realmente um controle estratégico, combate o inseto, no caso uma pulga, tanto no ambiente como no animal. Então a gente vai direcionar o tratamento de acordo com o tipo de alergia, ou seja, isso varia demais de caso para caso. Às vezes tem dois cães, ambos alérgicos à picada, só que um tem uma exposição maior, ele tem um desafio maior. É aquele animal que frequenta muito parque, é um animal que tem contato com um número grande de cães. Esse animal tem um desafio diferente daquele cachorro que toma uma picada a cada 30 dias. Então, o tratamento ele vai basicamente diminuir a exposição do cão aos alérgenos, principalmente depois que eles foram identificados, e tentar recuperar, na primeira fase, a proteção de barreira da pele mesmo, fazer aquela função protetora da pele ser restabelecida. Num primeiro momento, hoje a gente tem um consenso mundial, a gente faz o quê? A gente faz a educação do proprietário, a gente convida o proprietário para o tratamento, depois a gente tenta recuperar a função de barreira da pele, eliminando infecções secundárias, qualquer outra doença concomitante, e depois tentando trabalhar já um pouco de prevenção, hidratar essa pele. Toda vez que a gente tem uma hidratação, a gente facilita a proteção superficial da pele e diminui assim a penetração de alguns alérgenos. Eu estou falando assim especificamente para alérgenos que tenham penetração cutânea, né? Hoje, o desafio do cão mudou. O que eu percebo é que o proprietário chega com uma falsa ilusão que a gente vai oferecer a cura daquilo. E justamente a gente quer mudar essa expectativa, a gente quer pegar uma doença que até então é incurável, assim como hipertensão arterial, diabetes, Alzheimer, e tornar essa doença crônica. Ou seja, o animal viver bem com a doença sob controle. A nossa proposta não é a cura, exatamente. Quer dizer, o foco é a qualidade de vida, exato, do animal. Exato. Doutor Ricardo, por que as alergias aumentaram tanto hoje nos animais domésticos? O que está acontecendo? Por que nós temos tantos cães alérgicos? Tá. Bom, o nosso estilo de vida mudou bastante, né? Quando formaram-se as cidades, os grandes centros, houve aquele êxodo rural dos trabalhadores migrando do interior para as capitais, formando os grandes centros, né? Como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Aquelas pessoas viviam muito mais em casa do que apartamento. E em casa, o que a pessoa queria ter? Um cachorro de raça grande, um cachorro de guarda. Era muito comum pastor alemão, Doberman. Você vê, praticamente não tem mais Doberman em São Paulo. São raças que estão quase extintas em São Paulo, né? Fila brasileiro, são cães de grande porte. E após a Revolução Industrial, que as cidades começaram a se expandir mais numa periferia, formou-se o grande ABC, e as cidades começaram a aumentar, as cidades cresceram mesmo. Cada vez mais ficou difícil para você ter uma casa dentro de grandes centros que nem São Paulo. E a cidade começou a crescer verticalmente e proporcionalmente a isso o cachorro diminuiu. Hoje o número de raças pequenas é muito maior do que raças grandes. E a pessoa quer, hoje em São Paulo, quer algo mais prático, um cachorro que seja mais fácil de transportar, um animal que também tem um custo de manutenção um pouco mais baixo. Então, esse animal teve um desafio diferente. Ou seja, hoje o cão é muito mais exposto a substância química que antigamente. O que eu percebo? O animal hoje ele é hipernutrido, hipervacinado, hiperbanhado. Não que não seja importante banhar esse animal, vaciná-lo. Mas o animal hoje ele tem um desafio imunológico diferente. Hoje, o perfil do alérgico qual que é? É o cachorro de pequena raça, é aquele cachorro de apartamento, é o
hoje a gente tem algumas raças que têm uma incidência muito alta de alergia. A gente percebe o Shih Tzu, o Lhasa Apso, o próprio Poodle ainda é um cachorro bastante alérgico, o Yorkshire. Esses cães pequenininhos têm uma incidência alta de alergia. Seguido deles ainda vem aqueles cães braxéfalos, né? Bulldog francês, esses cães que têm aquele tipo de mordedura como o do Bulldog, esses cães também têm uma incidência alta de alergia. Já nas raças grandes, com uma prevalência menor de alergia, ainda existe, mas menor, ainda dá para destacar o Golden e o Labrador. São cães que têm bastante índice de alergia. Então, o que aumentou, na verdade, é isso. A população canina cresceu muito, cresceu bastante. Nós ainda temos, estamos atrás dos Estados Unidos, mas tem uma população canina muito grande. E hoje o cachorro ele é muito mais exposto e o desafio imunológico dele mudou. Ou seja, ele não tem mais o mesmo desafio de antes. O cachorro de quintal, o cachorro de fazenda, aquele cachorro está desafiado ao quê? A verme, a vírus, a fungo, bactéria. Então, hoje no apartamento, o animal todo limpinho, é aquela teoria da higiene mesmo. O desafio dele mudou, ele começa a lutar contra antígenos ambientais. Hoje, aqui em São Paulo, o que eu percebo bastante em teste intradérmico é o cão que é reativo, o cachorro que é alérgico a ácaro domiciliar. Agora você imagina, Marco, um cachorro alérgico a ácaro morando em São Paulo. Complicadíssimo, né? Um cachorro alérgico à poeira doméstica numa cidade como essa. Então fica difícil o controle disso. Fica quase impossível, né? Me lembro de um caso em que o animal melhorou de uma dermatite atópica quando ele saiu de São Paulo e foi para Goiânia, por exemplo. Mudou a exposição, né? Mudou a exposição. Exato. Então, quer dizer, hoje a questão é muito ambiental. Seria o animal estar muito exposto a substâncias químicas? Exato. E não a substâncias naturais. Exato. Tanto é que se você aumenta a exposição desse animal ao ambiente natural, ele tende a melhorar. O que acontece? Somando tudo isso, a gente sabe que o gene que transmite a dermatite atópica, os pares de gene que transmite a doença, também são capazes de causar outras doenças, como ansiedade. Então, agora você imagina um animal que tem um estímulo estressante, que é o ato de coçar bastante. Aquele animal que sente a pele como se fosse pegar fogo mesmo, ele coça aquela pele, ele quer quase mutilar a fim de eliminar aquele agente agressor. E ainda, somado a tudo isso, uma condição de estresse, um estresse contínuo, vira uma bola de neve, né? Um estresse danado, uma ansiedade louca, né? O cachorro começa a desenvolver as psicoses mesmo. Você acha, doutor Ricardo, que existe uma relação do quadro emocional agravando os quadros alérgicos? Eu acho que sim, eu acho que os dois andam juntos. O estímulo de coçar desenvolve uma ansiedade importante nesse cão, e tem hora que você não sabe se ele está coçando, se ele está ansioso, ou se é a alergia que está atacando. Muitas vezes esses cães, principalmente no caso do atópico, esse tipo de alergia multifatorial, esse cachorro tem um fator psicológico muito importante influenciando, um quadro de ansiedade muito grande. Tanto é que hoje já existe antialérgico, ansiolítico também. Quer dizer, vai tratar a parte física e a parte emocional também. Exato. Se a gente conseguir somar isso a toda uma condição do controle, às vezes a gente consegue diminuir a coceira melhorando só esse lado de ansiedade. O que eu observo é que muitos pacientes alérgicos são muito neurotizados, né? E o dono também acaba, se não acaba ficando, né? Ah, sim. Porque imagina o cachorro... Fica aquela situação de vigia, né? O proprietário fica olhando o cachorro coçar. O cachorro para de coçar quando o proprietário está perto. Ou toma tanta bronca de coçar, que ele vai coçar, ele vai se esconder para coçar. É o coçador silencioso. O proprietário não relata que vê coceira, e a gente percebe no tricograma, no exame mesmo, que o cachorro está se coçando, ele tem lesões de mutilação, e o proprietário às vezes nem percebe tanto, porque é o cachorro que foge, o cachorro já tomou tanta bronca, que ele sabe que coçar é errado. Então aquele animal ele vai buscar um esconderijo, vai tentar se esconder para coçar. Quando ele não faz reforço positivo, né? Aquele cachorro que quer chamar a atenção, exato, coça na frente do dono, para o dono ficar repreendendo, né? Exato. É um tipo de ansiedade importante, que é a ansiedade por atenção, né? O cachorro também, tem cães que desenvolvem cada comportamento aí que chega a ser bizarro, né? Tem cachorro que, para chamar atenção, ele sabe que aquilo mexe com o proprietário, independente se aquilo mexe, se é um reforço bom ou ruim, ele coça para chamar atenção também, né? Somado a um quadro alérgico, isso pode ser muito agravante, né? Legal. Doutor Ricardo, gostaria que você deixasse aí sua última mensagem para os animais alérgicos ou
para os animais não, né? Especialmente para os proprietários dos animais alérgicos, né? Qual que é a grande dica que você dá para prevenir essa doença? Tá. Bom, a alergia é uma doença que precisa de monitoração. Você precisa controlar esse paciente, ou seja, não deixar aquele quadro ficar tão agravado para buscar uma ajuda mesmo. Então, o que seria importante? Qualquer quadro cutâneo, buscar a orientação de veterinário, buscar o mais breve possível. Hoje em dia a gente tem grande sucesso com o tratamento da dermatite. Falo especialmente na dermatite atópica, que é uma das mais atendidas hoje na clínica. A gente consegue sim melhorar a qualidade de vida do seu cachorro. Agora, a condição do proprietário de trazer esse animal e ajudar no tratamento é diretamente proporcional ao sucesso. Não adianta a gente acreditar numa fórmula mágica para alergia. Hoje chegam proprietários para mim, olha, você curou a alergia do cachorro do meu amigo, do meu vizinho, e na verdade não é isso. Na verdade a gente conseguiu fazer um controle realmente efetivo, que devolveu a qualidade de vida para aquele cachorro, subtraída pela dor, pela coceira, e conseguir viver com uma qualidade de vida bem ponderável. Eu acho que o grande toque é esse, buscar o especialista sempre que houver um quadro importante de pele. Perfeito. Doutor Ricardo, quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta em relação ao tema que você brilhantemente abordou agora, qual o contato, qual o telefone da sua clínica, onde é a sua clínica? Tá, eu estou no bairro da Aclimação, o nome da minha clínica é Total Vet, o meu site é www.totalvet.com.br e o e-mail de contato é ricardo@totalvet.com.br. O telefone é 3209-4624. Perfeito, quero agradecer muito a sua participação. Obrigado, Marcos. Que abordou esse assunto tão importante, tão prevalente, tão comum aí nos dias de hoje, né? Tantas perguntas que os proprietários têm em relação às alergias. Obrigado, Marcos. Muito bem. Temos mais perguntas, mas o tempo acabou. www.tvmundi.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões? Mande um e-mail para a gente, mundi.mundianimal@tvmundi.com.br. Até semana que vem com uma nova edição do programa Mundi Animal. Até mais. O aromatizador de ambiente by Marcos Fernandes faz parte da aromaterapia vibracional, ou seja, trata dos animais tanto a sua parte física quanto a sua parte emocional. Animais que apresentam quadros de ansiedade, de estresse, de depressão têm os melhores resultados com o aromatizador de ambiente by Marcos Fernandes.